Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos por aqui em cima de 12 horas e 4 minutos, KS. O microfone de KS não está ligado. 12 horas e 4 minutos. Repita, KS. Nham, 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 nham. Oi? Cortaram o microfone de novo de KS. Ah, aí é difícil. Senta Senta pra ali por dar detalhes. Eu acho que é marcação. Então vai viu? pra lá. Vai pra lá. Muito bem, 12 horas e 4 minutos. Subiu um ponteiro, 12 horas e 5. Já estamos chegando. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira, véspera de feriadão, não é isso, Thales? Véspera do feriado da Paixão de Cristo. É. Hoje é quinta-feira santa. Quinta Santa, exatamente. Será que a KS Santa. sabe hoje qual é o dia que a igreja celebra? Ontem ela não sabia, Minardi, que quarta-feira é tratada a quarta-feira dos bolos. A quarta-feira. Que tem a tradição dos bolos. Claro. Ontem, por exemplo, eu estava. Tu comeste bolo? Ontem eu estava em Caxias, claro. Tinha que comer um bolozinho, até porque a quarta-feira é tradicional isso no interior, cara. Você não sabia, não? Não sabia, sinceramente. Tá vendo? E olha que eu morei 7 anos no interior, não tinha esse negócio do bolo, não. Hoje falando a linguagem cristã, tem 2 pontos importantes do Tríduo Pascal. Qual é? Hoje, a quinta-feira, celebra-se a missa do lava-pé, onde Jesus Cristo lavou os pés dos 12 discípulos, dando um exemplo, inclusive dizendo aos discípulos que não veio para servir, e sim veio para servir. E não para ser servido. Não para ser servido. Muito Dando bem. um grande exemplo, e também, logo depois, Jesus foi ao Horto das Oliveiras, onde ali ele teve aquela agonia antes da sua crucificação, inclusive suando até sangue. Interessante, né? Jesus teve medo da morte, né? Sabia, Caes? Sim. A morte é cruel. Mas no momento. Ele morreu cruelmente. Ele teve o instante humano. O instante humano, ele foi acometido do medo, mas em seguida ele disse: mas faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. É verdade. Amém, e assim se fez, e Jesus nos salvou. Muito bem, ao ser crucificado na cruz. Questão de ordem também é cultura. Tá vendo, Caes? Cultura cristã. Também é cristianismo. Claro. Muito bem, são 12 horas e 7 minutos. Hoje, ainda há pouco, o governador. Eu tava com saudade de ti. Só um dia. Só um dia. Mas um dia é muita coisa. Já estamos por aqui, Caes. Tem alguma novidade no mundo do entretenimento? Não tem não. São umas lives que estão voltando, né? Por conta. Live de novo? Por conta das restrições, não estão acontecendo festas e as pessoas estão mais em casa de novo, então as lives estão aí para entreterem o povo em casa. Verdade. Mauro Blug, esses dias que eu tive fora, você ganhou seu auxílio? Já saiu o auxílio da cultura? Ainda não. Sai quando isso? Acho que agora do comecinho agora do mês de abril. Já estamos no começo. Hoje também teve a coletiva, o governador, devido ao feriado de amanhã da Paixão de Cristo, antecipou a coletiva para hoje. Claro. Muitas informações ou a mesma coisa? Tem algumas informações. Já teremos. Você sabia que foram só uns 5 DJs da minha área que ganharam o auxílio? Foi aprovado? Qual é a tua área? Qual é a tua área? Música eletrônica. A música eletrônica. Por isso eu quero te parabenizar logo, porque eu sei que tu ganhaste, porque tu és organizado. O Flávio Muito Pastel bem. também foi aprovado. Pastel? Muito bem, claro. Coincidência, né, gente? Coincidência. O liberal ganhando auxílio do governo comunista. O Acênio Filho também. Olha, interessante isso que Thales disse. Pois é. Um bolsonarista foi contemplado com auxílio comunista. Tá vendo? Vamos começar o Questão de Ordem. Você está ouvindo Questão de Ordem. Questão de Ordem. Show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly where you're gone, and I said, ooh,
Muito bem, muito bem, Rapaz, muito bem. hoje era pra ter colocado, era uma música de Bruno Marrone. Tem live de Bruno Marrone hoje. Ai, ai, ai. Babado, hoje é dia de show. Hoje é dia de alegria, de música boa e de muito grode, viu? Pode ter certeza. Toda que hora a o gente escuta Bruno e Marrone. Bruno e Marrone ali, meu irmão, toda vez tem comédia. Chateou, foi só porque eu disse que eu queria Bruno e E hoje é Marrone? quinta-feira aqui do TBT. Ah, Então, tem vários TBTs de Bruno e Marrone. A TBT, ela quer dormir na praça, ela. Agora fala que me ama. canta aí. Ela quer dormir na praça. Vai lá. Diz que... Vai. Como é? Ah, não. Vai. Né? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, Vai já passar aquele patinho daqueles vai programas de saber calor. o que um dia eu vivi enquanto a chuva. Isso. Eu sou o Marrone, que fica só abrindo a boca. Agora, em compensação, Eu sou Bruno porque eu bebo o Bruno mais. canta por ele por mais 10. Aí eu bebo mais, eu sou o Bruno. Pronto, muito bem. Ó, Que som é esse? Isso é o mashup, né, que tu chama? é chato. É The Weeknd com Ahá. Top. O nome eu não sei não, eu sei que eu ouvi muito. Esse, como é que é o nome desse cantor? Ele... O Ahá. Não, antes. Esse que tá cantando mesmo. The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd fez um show também naquele intervalo do Super Bowl. Show. Sim. Topíssimo, foi muito bom. Muito bom. Como é o nome dessa música? Do The Weeknd É Blind Lights. Blind Lights. E aí, Cass? E a do Ahá é Take On Me. Ah, são duas? São. Ah, o mashup que ele fala, não é? É. Eu nem vou Gente. perguntar a tradução. Vamos logo começar a questão de ordem, senão tu vai te atrapalhar Eu tudo. esqueci o que é Bright Lights. Essa estrelas. Como é estrelados? Luzes ofuscantes. Luzes ofuscantes? Muito bem. Já já nós iremos, falando em luzes ofuscantes, iremos fazer uma análise dos 18 deputados federais que temos no nosso estado. Qual é a luz que vai continuar brilhando e qual é a luz que vai se apagar, né? Os que não irão, segundo nossas analistas aqui, os que não voltarão para Brasília. Eu Os acho, 18. não sei, porque eu não lembro de nenhum assim, não lembro nem Eu que vou te votei. falando e a gente não te preocupa. Tu não lembra não, tu não quer revelar. Antes disso, Eu vamos. não escondo nada, Thales Castro. Ainda há pouco o governador falou, não é isso, Thales? Sim. Deu uma coletiva, a sua coletiva tradicional, e sem dúvida nenhuma, não teve muitas novidades. Ele continuou as restrições até ao próximo final de semana. Manteve o regime já vigente. Isso, Da semana passada manteve tudo. até o dia 11. Exato. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, que eu achei principal, é a questão, KS, Ah, que os pais de alunos estão querendo antecipar as férias de julho para esse mês de abril. Eu acho interessante. sim, também Muito acho. interessante. Só que os donos das escolas não querem. Eles não querem. Mas, Eles- os Mas pais, nem mas todos os pais não. e alunos, a própria entidade que representa os pais e alunos estão protocolaram um pedido essa semana na secretaria. Sim. E o governador disse que essa semana vai debater com todos da comunidade escolar, especificamente. Na próxima sexta ele vai saber se acata ou não. Especificamente falando da comunidade escolar da rede privada. Isso. Exatamente. E aí vai ser decidido aí nessa semana, depois de debater em conjunto com todos que compõem a comunidade escolar da rede privada, se antecipa ou não, ou se vai ser integral ou só parcial as férias de julho. Você como mãe de família, mãe de uma pérola De chamada Lara. de Lara, não, Lara Braide. Lara Braide. Coincidência, né? O nome Meu Braide? amigo, não é fraca não, essa KS. Muito bem. Meu amor, Mãe de Lara Braide, o que você acha dessa proposta aí de antecipar as férias de julho para agora abril? Começando muito tipo dia interessante. 5 de abril. é bem interessante. Bem Já que interessante. estamos nessa pandemia, no meio da história, e antecipar, já está nas aulas remotas e continuar dessa forma, né? Sim. E vai que daqui a uns 2 meses a gente melhore bastante a situação. Aí já dá para as crianças voltarem às aulas tranquilamente, se Deus quiser. Tomara. Pois é, então acho que feriados, férias, tudo já deve ser antecipados
para resolver logo isso daí. Bom, tá na mão aí do governador, que já sentou com os donos das escolas, já sentou com os pais, com o presidente lá da Associação dos Pais. As reuniões estão acontecendo, tu não recebeu, não? Recebi. Você é a favor, se você é contra. Tem um tal de Anjo, né, que manda pra gente. Anjo? É lá não, no... tu é do... É aquela Bosco, escola, né? ela é. Não, meu é crescimento, é mais organizado. Ave Maria, é. E Rico, vamos lá. Como diz o Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar. Muito bem. Eu também sou a favor, Minardi, que seja antecipado. Até mesmo porque, de acordo com os especialistas da área de saúde que têm acompanhado a crise sanitária e que têm o poder de dizer o que está acontecendo, que não por conta do seu conhecimento da área, o mês de abril é o mês que vai chegar ainda lá no pico. Onde vai se alcançar o ápice dessa curva, da segunda onda do coronavírus. E aí eu sou totalmente de acordo com a antecipação das férias. Muito bem. Isaías já está por aqui com a gente. Isaías, você também é pai de 3 crianças, né? Sou pai de 1. E assim... Só um? Rapaz, um negão desse tamanho só fez um. Deixa eu fazer Deixa eu fazer um comentário. Se estão querendo antecipar as férias, eu dizia isso ontem. A KS perguntou qual o resultado prático daquele mini lockdown de 3 dias. Se a gente vai ter uma certeza no próximo pronunciamento do governador. Se estão querendo antecipar as férias, é sinal de que não resultou. Agora tem que se levar em consideração um detalhe. As escolas continuaram fechadas e o índice não diminuiu. Assim como os restaurantes e bares passaram 2 semanas fechados e o índice também não diminuiu. Qual o problema? Se pensa a solução para tudo, mas não consegue resolver a questão do transporte. Verdade. Eu dizia que é muito mais seguro hoje, ao meu ver, uma escola aberta do que você andar de ônibus. Porque uma escola aberta, ela funciona da seguinte forma, dentro de um protocolo de segurança. Além das medidas e dos equipamentos de segurança, o Thales Filho. Rapaz, o que aconteceu com o Thales Filho? Eu vou ligar aqui pro pai dele. Ô, seu Thales, por que o seu filho não veio hoje? Não, professor, é porque tá com alguns sintomas, ele apresentou o corpo febril, tá com sintomas. Então eu vou mandar suspender a sala. Diferente do Jarbas, mas né? aí Jarbas é do que é motorista do Terminal 135. Né? Já pensou Jarbas ligando pro passageiro? Seu menino. Para o Blug! Por que você não veio hoje, amado? Passei lá na tua parada e tu não entrou, o que foi? E tu não entrou, o que foi, né? Não, Jarbas, é porque eu tô ruim, cara. Eu tô aqui com Covid. Então o ônibus não vai circular hoje. Não, então eu vou ligar pra todos que estavam ontem. Outro detalhe, tem um detalhe muito importante. Tá acontecendo também pra questão das fronteiras, pra quem viaja, os exames fakes. Tem muita gente comprando exame fake, principalmente que vai pro México, por exemplo, algum lugar desse tipo, que tem acesso. Rapaz, nem fala isso, porque eu já mandei o de vocês lá pra Paulinha. Aí, também. Aí o que acontece? Você tem que fazer o exame lá, no dia que vai voltar. Não, mas esse caso aí que a está falando é grave. Isso aí é, na verdade, um exemplo do honesto. Eu sei. É o honesto que critica muita corrupção que faz isso. E também em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem muita gente comprando exame fake pra voltar. E aí tá com Covid, entra no avião, contamina todo mundo, chega na cidade, contamina todo mundo. Isso é muita irresponsabilidade, não é? Realmente, tanto o avião como o transporte, o coletivo lá, chamam a atenção, então, portanto, do prefeito Braide para atentar para esse exemplo aí que o Isaías falou, que é realmente o Jarbas não vai ligar para ninguém, ontem, Minardi, eu fiz até que uma crítica em relação ao Expresso Metropolitano, que eu inclusive, ontem pela primeira vez ele falou mal do governo. Não é falar mal, eu tô fazendo uma crítica que eu acredito que vai contribuir para que se corrija esse erro, esse equívoco. Eu que já elogiei a questão da condução do Expresso Metropolitano nesse momento da pandemia, que foi anunciado pelo governo do estado. A ampliação e a fiscalização para que não ocorra aglomeração dentro do Expresso Metropolitano. Quando foi na segunda ou foi na terça, eu fiz um flagrante na Avenida dos Holandeses. Eu até disse aqui pro pessoal aqui no programa ontem que não cabia ninguém mais em pé. No Metropolitano. No Expresso. O que vai para Raposa.
que passa pela Holandesa. Flávio, aí não dá, E também fiz uma crítica ao Brad, novamente reforcei, inclusive citando a situação do BR, que é a linha mais lotada e que mais, por exemplo... É onde o Jarbas é motorista. Beneficia um grande número de pessoas que precisam do transporte coletivo para trabalhar, que principalmente é a área da zona rural, que vem para o outro lado da cidade para trabalhar. E aí eu fiz um apelo de novo para o prefeito Brad, que olhe com sensibilidade essa situação, em especial o BR. E aí, outra coisa, Isaías fez as críticas e falou realmente que a gente saberia se surtiu o resultado ou não, depois da coletiva do governador, que antecipou para hoje. Mas aí o governador também falou uma coisa interessante sobre a questão do colapso. Isso, a gente sabe era o outro segundo ponto que eu ia falar. A gente sabe que é crescente, inclusive ele falou que é crescente o número, tem um número de óbito elevado hoje no Maranhão, porém está estável a questão por conta do aumento de leitos. Inclusive ontem foi inaugurado o hospital de campanha em São Luís, aqui no Espaço Renascença, o governador esteve lá. E também outra coisa que ele comentou, que eu achei interessante, e nós falamos aqui de outra coletiva dele, foi sobre aquela suspensão por uma semana das cirurgias eletivas na rede privada. Qual era o objetivo de suspender as cirurgias naquele dia? Teve até críticas ao governador naquele momento, e hoje o resultado é positivo, porque o Maranhão não corre o risco de ficar com falta de insumo, especificamente a questão dos anestésicos e os... O quê, menino? Os anestésicos e o próprio oxigênio, por conta dessa medida de ter cancelado as cirurgias eletivas. Sim. Por uma semana. Então, o Maranhão hoje, você vê o país todinho, vários estados correndo o risco de ficar sem esses insumos, o Maranhão não corre esse risco. Muito bem. Portanto, as medidas funcionaram nesse sentido. Boa tarde, Thales. Hoje presenciei o Rapidão lotado, cheio. Meus amigos, a sensação é de reduziram os ônibus e não aumentaram. Olha aí, é o Rapidão aí. Eu gosto do Rapidão, hein? Olha tu só nunca aqui. nem andou. Como é que tu gosta do Rapidão? Mas eu já te falei que a menina que trabalha lá em casa andou. Ele tem uma experiência, segundo ele, de um experimento interno da auxiliar dele. Olha só Pastel tá me ligando aqui, Flávio Pastel. Esse exemplo aqui. Veja bem. Os órgãos públicos estão parados, não estão funcionando. Nem do legislativo ao judiciário, passando pelo executivo. Então, tu já diminui uma carga muito grande de profissionais e de pessoas que poderiam usar o transporte. Como é que resolveria o problema? Eu já dei a sugestão na semana passada. Qual? O prefeito Brad chame as entidades do comércio, a CDL, a Associação Comercial, FIEMA, e diga assim, gente, eu preciso estabelecer com vocês um cronograma de horário e saída de funcionários. A gente precisa alternar isso aqui, porque não adianta o poder público fechar os órgãos públicos, mantendo apenas os essenciais, se o comércio acaba gerando um fluxo de movimento, não só com funcionários. Porque quando o comércio está aberto, naturalmente, para você manter o comércio aberto, você precisa de quê? De público. Mas você precisa estabelecer regras de funcionamento, inclusive afetando esse cronograma de horário e saída de funcionários. Mas é como eu falei ontem, né? Quando vai para a iniciativa privada visa o quê? Lucro. Será que vai se abrir mão em função do lucro? É uma questão que, infelizmente, é muito complexa. Bastante. Mas, claro, nós temos um gestor para isso, que é o prefeito Eduardo Brade, foi eleito para isso, inclusive para ajudar nessa crise da pandemia, né? Eu sempre tenho, eu não sei quem que falou aqui uma vez que ninguém tá só jogando nas costas, só estão botando nos anais de Flávio, né? Foi eu que falei. É só nos anais de Flávio. Só nos anais. Quer dizer, do governador. Os 4 prefeitos da ilha, né? Não estão só na dele, não. O Brade já fez a declaração dele que pra ele tá tudo certo. Ele aumentou a frota, o Rapidão tá funcionando. Ele precisa sair dessa retórica só da fala, tem que mostrar. E provar. Tem que provar com o ato. A gente fala muito. Sabe o que eu observo às vezes, assim, Minardi? Não só o prefeito da capital, mas a maioria dos prefeitos. Aliás, os gestores, chefes de estado, eles estão desanimados. Verdade. Não sei se é por conta da arrecadação que diminuiu, não sei se é por conta da impossibilidade de ficar ali sem ter como reagir diante dessa pandemia. A gente observa pelas atitudes que estão desmotivados, desanimados, né? Parece que
como se fosse assim, rapaz, o que foi que eu fiz? Me joguei a responsabilidade para mim, eu não tenho recurso para lidar com isso aqui. Então, o que dá a entender é isso. Não é o problema só com a saúde, é o problema com a educação. E é nessa área que o desafio é maior, sabe por quê? Porque você não consegue resolver uma demanda na área de educação com uma cidade que sofre com déficit de internet, não tem investimento em tecnologia. E há muita cobrança dos pais por parte dos gestores. Os gestores não sabem como reagir. Por isso que, na maioria das vezes, dos casos, os prefeitos, principalmente os novatos, assumiram os municípios, mas parece que não estão empolgados, estão desanimados. Não sei se é o caso do prefeito Eduardo Brade, mas demonstra isso. Não tenha dúvida. Tu achas que não tem recurso para os prefeitos, essa disputa toda na campanha para ganharem as eleições? Não é recurso? Nem que não tenha recurso, mas veja bem, quando você, a cada medida restritiva que você toma, você impacta no comércio, você afeta o índice de desemprego, você prejudica. Então, assim, imagina, comércio fechado, índice de desemprego, como é que a renda vai circular? Como é que você vai gerir uma máquina? Porque ela depende da arrecadação de impostos. E os impostos só são gerados se você tiver um comércio forte, equilibrado, uma economia circulando. E a gente observa que isso não está vendo no Brasil. Eu só sei que o babado acontece sim, porque senão a campanha eles não estavam se matando para ganharem as eleições, né? Não? Mas em Caxias o babado foi grande. Inclusive em Minas, como é que foi ontem? A viagem. Exatamente. O PL colocou, implantou um programa lá de distribuição de comida na mesa. Comida na mesa. A gente tinha um objetivo de viajar na viagem ontem, né? Além de um objetivo de solidariedade, né? Porque na época todos os políticos faziam isso em todo o Brasil. E até uma tradição, não só os políticos, como várias entidades, distribuir o peixe, né? Que é simbólico, né? Na liturgia da religião católica, né? É uma tradição cristã. É uma tradição. E ontem a convite do deputado Você Josimar. Você se entristeceu lá com a população? Demais. Da crise, da situação? Aí o eu ia chorar. Deputado Josimar, juntamente com o vice-prefeito lá de Caxias, o Paulo Marinho Júnior, me convidaram, eu fui lá, né? Vocês viram que eu tava todo, né? Menina, eu vi todo paramentado, um astronauta. Até porque lá tá uma crise de Covid muito grande, né? Lá em Caxias. Mas e a população tá usando máscara lá direitinho, alguma coisa? Olha, o que eu percebi, vindo Isaías, já faz tempo que eu não voltava lá em Caxias, em vários outros lugares que eu vou voltar agora no estado do Maranhão. Gente, é impressionante que não muda. Nós ainda temos, no interior do estado, vocês que estão me ouvindo, tem muita gente que sabe disso. A pobreza, gente, no nosso estado ainda é muito grande, gente. Não é, às vezes não é nem, acontece muito de ser a miséria mesmo. Não é mais a pobreza, é a miséria. Isso. E que não uma chega camada muito grande. O Isaías falou ontem, inclusive ontem falando do falecimento do nosso colega, Batista. Que a gente sentiu muito ontem, o falecimento do Batista Matos. Ele falava sobre a última conversa que ele teve com o Batista que era um cara muito visionário e gostava muito desse setor da economia e gostava muito de falar sobre o empreendedorismo. Sim. E o Batista falava para ele da dificuldade, inclusive, da população maranhense de querer fazer por si, de querer trabalhar, de querer investir no empreendedorismo. Quando ele citou o caso aqui um município, criou um município, uma hipótese de um município de ir lá com R$100 para comprar de limões, vai voltar sem os limões, com dinheiro na mão, porque não tem ninguém que tem a iniciativa de investir. Então, a gente não o nosso estado também, infelizmente, tem essa deficiência demais da iniciativa da própria população e muita cobrança pro setor, em cima do setor público, em cima do governo, em cima dos deputados, em cima dos prefeitos e vereadores. Cadê o Fumacope que ninguém usa isso? Vamos tirar um pouco assim, a crítica do poder público. Vamos lá. Vamos chegar aqui no município de Alcântara. Alcântara. Região metropolitana. É um experimento. Eu desafio qualquer um dos ouvintes que estão ouvindo nesse exato momento na capital e no interior. Vamos lá. Vai lá em Alcântara com R$100. Bate em qualquer casa de família lá. Eu disse, olha, eu tô aqui com um desafio.
eu quero comprar uma dúzia de limão por R$100 aí. A senhora tem pé de limão em casa? Não. Vai em 10 casas, você não vai conseguir. E Nádia, eu penso o seguinte, se a população fizer a sua parte, o poder público, o mínimo, essa responsabilidade também diminui em relação ao poder público. Maranhão, ele não é um estado pobre, pelo contrário, é um estado rico. Mas culturalmente, nós não temos no nosso povo o estímulo do lado empreendedor. Tu sabe como é que um dos caras mais ricos, cara, tem inclusive dá palestra nas grandes universidades, sabe como é que ele ganhou dinheiro? No lixo. Sim. Aquilo que muitas pessoas acham que não servia, ele começou a ter um outro olhar. Então, qual seria a saída? E aí, essa é uma geração perdida. A gente tem que apostar na futura geração, no meu filho, no teu filho, nos nossos filhos. Ó, meu filho, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos ensinar aqui o empreendedorismo. Você tem que ganhar dinheiro com alguma coisa. Com pé de banana, com pé de Isaías, planta, o que for para acabar com a pobreza, meu irmão, tem que ser feito urgentemente. Sim, aí você viu uma situação crítica. Terrível. A Vinade já está ensinando o Marcelo ao empreendedorismo, Marcelo? Já A minha também vem de desenho. Para quem não sabe, ele é que ele já tá mexendo lá no blog. E já cobra por postagem, né? Cada postagem é 10 conto. E tem juros se tu não pagar no dia. Já está incentivando o empreendedorismo. Claro. Então, qualquer incentivo, Isaías, no nosso estado do Maranhão, para acabar com aquilo que eu vi ontem, gente, tu é doido. Caia, ainda bem que tu não foi, tu ia chorar. Imagina se tu for na minha cidade. Lá também. A Vargem Grande, a pobreza é muito grande. Muito grande mesmo. Gente, tem que... Olha, mas eu quero saber mais desse projeto. Rosiana entrou dizendo que ia acabar com a pobreza. Flávio Dino tá 7 anos aí dizendo também que a pobreza vai acabar. E o dinheiro no Fumacope, preso? Gente, tá lá. É demais, hein, Isaías? É um negócio terrível. Eu lembro uma vez, só pra você ter uma ideia, as cidades, todas essas cidades da BR aqui, saindo aqui de São Luís até, né? Você observa, a maioria delas tem aquelas barraquinhas rapidinho, que as pessoas vendem as coisas, os produtos. Uma vez eu tive, isso aí foi até pelo WhatsApp, fiz uma matéria e assim, a criatividade para empreender, gerar emprego e renda. Olha só, período de manga, aquelas mangueiras ficavam, né, estragava. Teve um garoto, um jovem, na época de uns 13 anos, começou a recolher essas mangas, lavava, fazia um cofre, botava né, as mangas, os produtos lá e começava a vender na BR. Esse cara começou a crescer com essa criatividade. E uma vez eu perguntei para ele, eu tive a curiosidade de dizer assim, sabe, o que te estimulou? A gente se reinventa na crise. A gente se reinventa na dificuldade. Eu nunca esqueci, um jovem de 15 anos falando isso. E meu pai faleceu, a minha mãe, mãe solteira, trabalha, não conseguia dar conta. E ele teve essa criatividade e hoje é um cara bem sucedido. Sim. Repito, se o povo fizer o mínimo, o poder público terá menos responsabilidade, principalmente sobre esse triste índice de pobreza que é o Maranhão. Demais. Olha, eu só quero dizer o seguinte, que... Mas é uma iniciativa muito bonita, viu? E vão para outras regiões também? Ou só foi lá em Caxias? Não, Caxias. Ontem o programa lá do PL, o PL distribuindo, foram em 40 regiões, 40 cidades, mais ou menos. Foram em 40? Até onde deu pra entrar. E assim, é terrível. As imagens, muita gente mandou muitas fotos pra mim, né? É muito forte, eu tô num grupo aqui deles, é muito forte, gente. Você vê a alegria de uma pessoa recebendo um pouquinho de peixe. É como tu falou ainda agora, Thales, que o Diegão, lá de Vargem Grande, né? Quando chegava com o peixe, a senhora dizia, seu Diego, eu sabia que você não ia esquecer de mim. Eu já estava esperando aqui, inclusive as imagens de estudo aqui, ó. Ai, gente, cara, eu não tenho um coração pra isso, não tem estrutura pra isso. Essa senhora recebendo esse senhorzinho aqui na porta das suas casas. As casas iam de taipa. Pois é, sim, gente. São muito humildes. Não, gente. E necessitados. Essa coisa não pode existir mais. É como tu falou, Isaías, nosso estado é muito rico. Muito rico. Como é que o povo passa fome num estado rico de produtos naturais, como tu falou, de manga, de goiaba, aquela azeitonazinha que tem aqui na margem entre azeitona preta. Azeitona preta entre Bacabeiras, eles já vendem.
Eu me lembro, Minardi, que uma vez teve um acidente ali entre Santa Rita e Bacabeira e eu tava com minha família, com a minha mulher e meus filhos, e ficamos no engarrafamento lá. E a gente procurou não tinha um lugar que vendesse comida. Nenhum. Gente, mas as pessoas fruta estragada assim. No chão. Aí um senhor virou pra mim e disse: meu amigo, só no Maranhão pra acontecer isso. Olha, quando eu morava em Santa Luzia... Se fosse lá no Ceará, eu tenho certeza que já tinha passado aqui 1, 2 ou 3 um carro de mão vendendo de carro em carro. Mas olha, quando eu morava em Santa Luzia, na fazenda, tinham vários pés de manga, de azeite, enfim, de várias frutas, né? E daí as pessoas iam lá para buscar muita manga, muito que lá tem muito pé de manga. E vendiam a manga que pegava lá na fazenda. Vendiam às vezes pro dono da fazenda, entendeu? Mas isso era um empreendedorismo. Isso era na época que tu era fazendeira, né? Era. Olha esse exemplo aqui. Não vou citar 2 casos de empresários, eu não vou citar o nome. Tem um cara aqui que trabalha no ramo de odó. Sabe como é que ele é do Ceará? Sabe como é que ele se tornou um grande empresário desse setor? Ele chegou trabalhando, enfincando esses odó, trabalhando em uma empresa. E aí ele começou a entender que o ludovicense não gostava muito de empreender. Começou a ter um desafio dele mesmo, colocar a empresa dele. Hoje é um cara bem sucedido, foi até foi candidato a vereador. Outro caso, um cara presidente hoje da associação, da Acomac, o Robério, né? Lá da Roquiaço. É cearense. Robério trabalhava no Detran como balconista. Certa vez ele encontrou um empresário e disse: rapaz, tu é um cara tão dedicado, tu não quer ser meu gerente? Uma loja de construção lá no Ceará. Ele aceitou o desafio. Com o tempo, o cara disse assim: eu quero expandir meus negócios pro Maranhão, mas é tu que vai ser o cara lá da minha empresa. Resultado, de gerente, hoje ele passa a ser sócio, hoje é um proprietário de uma rede. Tudo pela questão do empreendedorismo. O que falta hoje do nosso estado é estimular essa cultura de empreendimento. As pessoas precisam ganhar dinheiro, por exemplo, com, sei lá, dos mais diversos tipos de plantações. O cara chega e diz assim: o prefeito não me ajuda. O prefeito vai lá e diz assim: tá bom, tu tem o que para fornecer pro meu município? Vamos lá, o que tu tem para merenda escolar? O que tu tem? Não tem isso. O cara quer receber, mas não quer produzir, então fica difícil. Hoje tem a possibilidade do agricultor fornecer o alimento para a prefeitura, que vai ajudar a alimentar o filho dele. Mas como é que se resolve isso? Só através do estímulo. Eu só quero dizer o seguinte: mas não é para todo mundo, para todos, é muito complicado. Aos candidatos ao governo do estado, tá? Vamos atentar para isso, vamos atentar, porque é triste. Mas vamos mudar de assunto? Aliás, permanece até no assunto. Rapaz, o Pastel tá me ligando muito aqui. Coloca ele no ar, o que ele quer falar, Deixa Pastel? Eu ver o que Pastel, pra quem não Flávio sabe. Durans. Mas eu conheço como Pastel. Essa cadeira tá descendo o tempo todo. Pastel é bolsonarista, todos os nossos queridos amigos sabem que ele é bolsonarista. E foi contemplado no programa do governo comunista. Comunista. Aí comprova que o governo é democrático. O governo do Maranhão. Alô? Deixa eu fazer aqui uma defesa. Fala, Flávio Pastel. Fala. E aí, Minardi, beleza? Boa tarde. Tô ao vivo ou tô contigo, Sonhoca aí? Tá ao vivo, meu amor. Ao vivo, né? Tudo bem? A gente citou o teu nome porque você foi contemplado no governo do estado aí, né? Que Aê, bom. parabéns. Pois é, meu amigo. Parabéns. E aí? Deixa eu falar uma coisa, mas Benito, DJ Benitinho Júnior, amigo de Carol aí, Benito Herberg, teu amigo aí da galera, ele que me falou que vocês falaram. Minardi, deixa eu falar uma coisa. Realmente a gente ficou feliz, cara, de ter sido aprovado aí, né, nessa ajuda aí do governo. Mas lembrando, Minardi, que eu não tô recebendo dinheiro de Flávio Dino, não. Tô recebendo dinheiro de uma coisa que nós cidadãos, a gente paga nossos impostos e o governo absorve esses impostos. Então, esse dinheiro que está saindo aí não é de bolso de Flávio Dino, não, só para esclarecer, entendeu? Muito bem. Mas a opinião do bolsonarista. Mas, Flávio, no mínimo demonstra a acessibilidade de um governo do qual a gente sabe que é um governo de esquerda, mas que dá uma clara demonstração de um governo que é sensível
a classe de vocês, especificamente falando, num momento tão difícil que vocês passam, assim como todo o povo brasileiro. Mostra a sensibilidade do governo e mostra também que o governo, apesar de ser de esquerda, é um governo democrático. Mas ele não vai saber que ele é bolsonarista. Lá no de preencher os dados não tem. Não, mas eu tenho uma outra visão em relação a isso. Bota lá bota aí pra... Oi. Bota pro rapidinho. Eu tenho uma outra visão em relação a isso. Isso só mostra exatamente, viu, Plastel? Isso só mostra exatamente porque tu deu um exemplo para acabar com essa dicotomia de esquerda versus direita. Gente, mas lá não tem esse requisito. Público, sim, mas o gestor público, o recurso não é dele. Assim como essa história de dizer, o Bolsonaro mandou 37... Bolsonaro coisa nenhuma, rapaz. O investimento é público. A União tem a obrigação de mandar... Assim como o próprio Flávio Dino tem, a partir da via da legislação, caso seja aprovado, tem a obrigação de pagar o recurso. O recurso não é do governador, não é do presidente. Vamos ouvir o Pastel agora. Diga lá, Pastel. Não, ele está certíssimo. A mesma coisa se relacionando também ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro, quando alguns bolsonaristas falam assim, mas é porque o Bolsonaro... o Bolsonaro que está mandando, no caso, vamos mudar de assunto aqui, falar sobre vacina. Porque o Bolsonaro que está mandando. O Bolsonaro está cumprindo com a obrigação dele de presidente, entendeu? Que lógico que ele tem que mandar isso, não é o Bolsonaro que está mandando, na verdade, é o órgão como chama? O presidente, ou seja, ele lá que tem que mandar mesmo. Você está certíssimo a sua colocação aí. Agora, só ratificando aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu ser aprovado aí, como vários... Maravilha. Passando por um período muito grande. Agora, só Minardi, só fica só uma... Me arruma 200 conto, diga. Vou te arrumar. Fica só a colocação final aqui. Eu fico pensando assim, que eu acho que não deveria ser tão burocrático do jeito como foi, porque tem vários e vários DJs também que ficaram no meio do caminho por causa de um documento, por causa de uma coisa que, na verdade, não tem como a pessoa pagar isso, porque não tá 1 ou 2 anos já sem tocar. Doido, né? Mas isso não depende só do governo, Flávio. Isso aí é um cumprimento de uma legislação que veio desde o governo federal. Mas tinha uma pessoa que produzia os vídeos, fazia umas coisas. Deixa eu te perguntar depois. Para te concluir, Flávio. Vocês estão sendo agraciados com um auxílio de R$ 1.500, né? Agora, na verdade... Rapidinho, só para me concluir a pergunta. Tu é a favor do auxílio do governo federal, você que é bolsonarista, de 150 a 250 reais para o povo brasileiro? Como é que eu sou o quê? Tu é a favor do auxílio que o governo federal vai implantar de 150 a 250 reais? Sim, realmente, eu sou bem realista. Realmente foi um valor realmente, na verdade, foi um valor bem baixo, né? Eu posso até te falar que foi um valor irrisório, mas assim, vamos lá, a gente tem que ver também que, na verdade, eu não tô lá, eu não tô junto com o Paulo Guedes lá, eu não sei como é que tá a finança do Brasil, eu não sei como é que tá essa questão. Irmão, até o Paulo Guedes foi contra esse valor. Mas a população não é bem maior do que um grupo seleto aí dos DJs, é bem menor, né? Então dá para dar mais dinheiro. Mas a gente não pode esquecer que a responsabilidade de auxílio não é dos governos estaduais, é do governo federal. Não, senão ele não conclui. Conclua. E só para finalizar a minha colocação em relação a isso, na verdade eu penso assim, tudo bem que ano passado foi os 600, esse ano que seja 150, enfim. Mas se você for analisar no final das contas, no cálculo do papel, que seja 50, 100 reais, 150, já ajuda muito aquele cidadão que não tem nada em casa, 150 já dá para fazer uma compra no supermercado, dá para fazer uma comprinha boa, dá para ajudar com certeza. Então, por isso que eu digo, toda e qualquer ajuda é bem-vinda, poderia ser maior, lógico. Agora... onde eu quero chegar, se o governo do PT não tivesse roubado, saqueado o Brasil nesses últimos anos, a história seria totalmente diferente. É verdade. Muito bem. Ainda tem isso. Muito bem. Amigo,
Deixa eu desejar para vocês aí uma feliz Páscoa aí, que Deus proteja vocês, saúde pra gente nesse momento aí. Eu sei que a tua Páscoa vai ter bastante ovos. Agora vai ter bastante ovos. Ainda não saiu. Nada. Eu sou que nem Carol Sampaio, que nem Gilberto Leda, eu sou light, meu negócio agora é só tranquilidade, zero açúcar. Gente, quem disse que eu não como, eu só como doce, só como massa, eu não sou zero fitness. Muito bem. Bom, Pastel, valeu mais uma vez. Tá, gente, olha, e só pra finalizar, uma dica aí pra todo mundo que tá ouvindo. Gente, usem máscara, evite aglomeração, só sai de casa se for realmente necessário. Se for para trabalhar, se for para fazer o trabalho certo, vá trabalhar de máscara, com álcool em gel na mão, entendeu? Vamos respeitar os horários de sair, de voltar, até porque a gente tem que pensar no futuro, né? A gente tá investindo... Tá foda agora, desculpa o palavrão, mas tá foda agora. E vacina já, né? Hã? E vacina já. E vacina, lógico. Vacina sempre. Por isso é que eu gosto de você, Flávio Pastel. Você é o melhor bolsonarista que eu conheço. Muito bem. Bom, Pastel, obrigadão pela sua participação. Aplausos aí para Flávio Pastel. Ele é contra a aglomeração, ele é a favor do uso de máscara e a favor da vacina. Não, é claro. Não, mas eu gostei da posição dele porque, assim, ele, embora seja um DJ... Ele quer que as vidas sejam resguardadas para que ele possa continuar botando o povo para dançar. Ele é consciente. Se não tiver essas medidas, não vai ter ninguém para dançar, e aí a gente tem que entender dessa forma. Mandaram aqui uma mensagem para Flávio Pastel aqui, é uma menina que mandou. Ela mandou, bota aí. Ixi, descobriu que ele recebeu o auxílio. Vamos, quer ver? Peraí, vamos ouvir o que é. Ei, deixa eu te falar. É Semana Santa, né? Tem como tu trazer 2 tambaqui aqui em casa e vir aqui? Depois a gente se acerta quando sair meu auxílio, que tá em análise ainda. Ainda tá em análise, então. O dele não tá mais. O dele já saiu. Muito ela tem que bem. preencher, ela precisa de quê? De RG, CPF? Não, ela precisa só mostrar o entendeu? Xerecard. O Xerecard. A postura do Flávio Pastel é a clara demonstração que nem todos os bolsonaristas são insanos. É verdade. Muito bem. Bom, olha, gente, faltando 10 minutos. De novo a gente não fez nossa análise. Análise dos deputados. Nós temos 15 minutos. Dá pra fazer, não? Dá pra fazer? 15 minutos dá sim. Bom, eu vou falar aqui o nome dos nossos 18 deputados, né? Aí, Thales e Isaías vão me dizendo, ó. Bom, eu não vou falar do Josimar, porque ele é candidato a governador, o Braide já é prefeito. Então são 2 vagas que já não serão preenchidas. No Braide aí tu bota logo o JP. Então peraí. Márcio Gerri, volta ou não volta? Thales não pode Não, para Isaías, volta ou não volta? A volta dele pra Cecide dá a entender de que ele, né, ou de que o governador quer continuar com ele lá na Câmara. Sem a Cecide, dificilmente ele volta. Então ele volta. Muito bem. Nem vou perguntar isso vou perguntar pra ti. Júlio Lourenço, volta? Volta sim. Volta. Forte, grande densidade eleitoral, uma representatividade muito grande no município. Mandar um beijo pro meu amigo. Continua como o Caba diz aí, ele é aquele Caba da força bruta. Que o povo gosta da mãe dele, né? Também. Diz que a mãe dele é babadeira. Outro deputado agora pra Isaías. Rubem Júnior. Rubinho 1%. Olha aí. Volta ou não volta? Rubinho já na campanha fez vários compromissos, inclusive com senadores, deputados, e entregou uma base quase considerável. Pelo gesto, dá a entender de que ele não tem mais interesse em disputar a Câmara Federal. Mas, no meu entender, se voltar a disputar, acredito que volte porque, repito, se está na equipe do governador, está ali para se posicionar junto às bases para tentar ter elementos ou possibilidade de retornar novamente para mais um mandato. Muito bem. É importante a gente estar fazendo essa análise e também levar em consideração de que em relação ao sistema vigente eleitoral, o sistema vigente. Vamos entrar, te acalma. Encontrei o Rubens Pedro Lucas Fernandes, Thales Castro. Pedro Lucas, aí, volta ou não volta? A minha visão é que depende muito dessa questão do sistema vigente. Se for o atual, que é partidária, ele está fora. É complicado, muito complicado a reeleição dele, até mesmo porque hoje ele já não tem partido. Se ele for, o partido que ele for, por exemplo, se não for presidido por ele tem 2 situações. Se ele for presidir, ele vai ter que se preocupar em montar o partido para ele.
Segundo, ele não sabe fazer. Se ele for para um que é presidido por outro, geralmente já é tipo o Kleber Verde. Se o Gil ficar lá, o Kleber continuar na presidência, a prioridade do partido é o Kleber. Pedro Lucas faz parte daqueles deputados que só vão ajudado, né? Só vão na bica. E hoje ele não tem mais o PT do B. Eles provaram, ele e o pai deles provaram que eles nunca montaram o partido para eleger outros deputados ou outros vereadores. Eles sempre elegem eles mesmos. Mas eles sempre vão dependendo dos outros. Eles sozinho não sabem montar partido e com certeza devem ficar de fora se for o atual partido. Em relação a Pedro Lucas, eu vejo que ele tá com uma certa estrutura, ele tem o que ele não tinha anteriormente, né? Ele tá no mandato, tem muitas emendas e agora tem o apoio do pai em Arame. Dependendo da conjuntura, eu ainda acredito. Merrequinha daquela? Não, sim, mas aí tu tem a possibilidade de fazer. O cara vai quebrar a cidade para eleger o filho. Tem Cajari, tem uma série de outras parcerias que ele tem. Eu acredito que é uma incógnita, ele pode ou não voltar. Vamos lá. Só para somar o que tu falou em relação ao Pedro Lucas, como ele só montava o partido a favor dele, sabe quantos candidatos o PTB teve em 2018? Quanto? Só que eles coligaram. A prioridade era o Pedro Lucas. Eles tinham 3 candidatos. Era ele, o Raimundo Carvalho e uma tal de professora Livramento Brandão. É porque eles são assim. Montaram o partido a família Pedro Lucas, Pedro Fernandes, eles só são eles. Aí se beneficiava naquela história de fazer a coligação para favorecer ele. Exatamente. Se for o atual sistema, ele fica de fora. Edilásio, grande Edilásio. E aí, Isaías, Edilásio, volta ou não volta? Edilásio volta, primeiro pela estrutura que se tem, né? A gente observa, ele é presidente de um partido. Então, é inteligente e sabe montar partido. Aí tu tem 2 fundos. O fundo de campanha, naturalmente, que ele monta, e o fundo do partido, que naturalmente quem vai gerir é ele. Então, naturalmente, eu acredito que todos os deputados, presidentes de partidos, se o partido for grande e tiver fundo partidário e fundo fundo eleitoral, ele tem possibilidade de voltar. Edilásio volta. Muito, inclusive agora que parece que o Edinho vai entrar no PSD. Tem muita gente dizendo que não, mas eu acho que o Edinho entra no partido do Edilásio, né? Aloysio Mendes, volta ou não volta? Muito difícil até mesmo por conta, com o sistema vigente, pior ainda, o partido dele tem quem? Ninguém. Quem que quer ir pro partido dele? Ninguém. Entendeu? Aloysio também é terra de cemitério. E se fosse pra coligar, ainda era pior ainda, meu irmão. Ainda mais agora que os deputados estão tudo puto com ele com esse negócio da Codevasf. A prática de Aloysio é falar mal de Josimar. E esse negócio da Codevasf aí terminou de lascar ele com os outros deputados. Se fosse ter coligação, ninguém ia nem querer coligar com ele. É verdade. Ele é terra de cemitério, né? Aloysio, enquanto o Josimar estiver vivo, ele vai atrás de bater em Josimar para ver se ele ganha voto. Tem mais um detalhe em relação ao Aloysio, né? Porque tem um outro concorrente direto dele, da área de segurança, que vai entrar e pode comer o mandato dele, que é o Jefferson Portela. Vai pra cima. Talvez a vaga de Aloysio fique com o Jefferson. Muito bem. Kleber Verde, Thales. Kleber Verde é o seguinte, se continuar como presidente, conduzindo, e que eu acredito que vai ficar, embora existam rumores de que o Gil lá por cima ainda vai chegar ao patamar de presidente no Maranhão, se botar lá, o Gil não chega nem na sombra do calcanhar do Kleber Verde. É verdade. Tá longe. Kleber Verde disparado, é um craque. Maravilha. Ele é o famoso Aladinho. Não perde pra ninguém lá. Ele é o famoso Aladinho, tá sabendo? Por que Aladinho? Porque ele só vai subindo, puxando tapete. Ave Maria, cruz. Não, mas em relação ao deputado Kleber Verde, tem uma frase muito interessante do vereador Chico Carvalho, que ele diz assim: antiguidade também é puxo. Deputado Gil Cutrim não tem a antiguidade com o tempo de partido que tem um deputado do Kleber Verde. E outra, o Kleber, ele é jogador de xadrez. Ele não é só jogador de futebol, ele é jogador de xadrez. Ele sabe exatamente onde montar as peças para ele. Mandar um abraço. Ele é tipo o Everton, né? Como assim? Jogador de xadrez, Aladinho. Aladinho também? Olha aí. Pacaés, tu tem uma língua. Não é, gente. Tá venenosa hoje ela, viu? Bira do Pindaré. Thales, Bira do Pindaré. De voto ideológico, eu acredito que ainda é o único, ainda tem muita força com essa questão de voto ideológico, muito forte. Eu acredito muito no retorno do Bira do Pindaré. Muito bem. Thales, Isaías, Juscelino Filho. Muito complicada a reeleição do Juscelino Filho, Minardi. Sabe por quê? O DEM vai ter que montar uma conjuntura. E se vier nessa questão que o Thales falou,
é muito difícil ele retornar. Fica fora, né? Fica fora. Eu não acredito, assim, com todo respeito, só se tiver uma conjuntura muito favorável a ele. Mas com essa questão de traições, da eleição de 2020, tudo que aconteceu, eu acho muito difícil do Juscelino voltar. Muito bem. Marreca Filho, Thales Castro. Marreca Filho. Marreca forte. Tem, juntamente aí com o próprio PL, tem o mesmo sistema de eleitoral. Tem articulação do pai. Muito articulado. O pai é uma liderança política muito articulada, um cara que muito forte aí nos bastidores da política. Eu acredito que eles têm capacidade suficiente de organizar o Patriota para que o Patriotas consiga aí lograr êxitos. Nesse sistema vigente, eu acredito que eles têm condições sim de montar o partido para eleger um deputado federal. Marreca é gente boa demais. O Marreca Filho é o mais forte. Muito bem. É, pessoa boníssima. Adoro Marreca. Tu gosta do Marreca? Ele é gente boa demais. Gente tranquila, né? Tranquila, da Hildon Rocha, meu amigo Isaías. Hildon. O deputado Hildon, ele tem se mantido fiel ao Grupo Sarney. E a Rosiana, ela é muito leal com quem é aliado. Mas ela não come o bandeco dele agora? Se ela for candidata, ela tem tendência de disputar exatamente aonde o Hildon, até para ajudar na possibilidade de eleição. Fazer dois. Eu acho que a lealdade dele pode fazer com que ele permaneça na Câmara. Concorda, Thales? Em relação ao Hildon, eu vou logo antecipar um fato aqui que eu acredito que o João Marcelo não retorna. E nesse caso, com a entrada da Rosiana, o MDB tem grande chance de fazer dois. No caso, ela puxando a votação em cima e o Hildon ali a segunda vaga. Muito e o João Marcelo eu já antecipo, fica de fora. Então, nessa conjuntura. Em relação ao deputado João Marcelo, já pode descartar, porque ele não tem mais o pai. O deputado dele estadual vai cuidar da reeleição dele para a Assembleia. Eu acho muito difícil, de fato, o João Marcelo permanecer. Muito bem, então já falamos do João Marcelo, agora Zé Carlos da Caixa. Quem é, gente? Zé Carlos da Caixa. O PT é um partido que aí muitas vezes se critica, fala isso aqui. Quem é Zé Carlos da Caixa? Mas o PT tem uma nominata cativa. A nominata do PT, ela tem chance suficiente de eleger um. E eles podem ser agraciados, inclusive, com aquela prerrogativa da mudança que teve no sistema de sobra, de eleger um ali com a proximidade do quociente, mesmo sem fazer o quociente eleitoral. E o Zé Carlos se encaixa perfeitamente nisso. O Zé Carlos aí que tem uma... outro dia disseram que ele estava fora do governo, mas ele tem uma certa influência dentro da Secretaria de Trabalhos, que ele é parceiro do Jovers, que desenvolve um bom trabalho também. E que será candidato estadual. Muito bem. Bom, eu acho assim, só uma observação, uma coisa eu digo, não sei se vai ser o Zé Carlos, mas o PT mantém a vaga na Câmara Federal, até por conta da conjuntura que se montou. O Lula está vindo muito forte, tem possibilidade de fazer muito voto de legenda. O Honorato, que é o candidato dele. E eu acredito que o PT vai manter a vaga, não sei se vai ser com o Zé Carlos. Muito bem. Aí eu respeito a opinião de vocês, mas o Honorato perdeu pro assessor do Zé Carlos para estadual, ele vai ganhar do Zé Carlos? Não tô dizendo que é. Não, eu tô dizendo que eu tô fazendo a minha comparação. Muito o Honorato perdeu pro Henrique, que era então assessor do Zé Carlos na disputa para estadual. Vamos lá, tem agora. Com todo respeito, mas se fosse assim, o Brad não seria prefeito. Ele perdeu para vereador, ganhou para deputado federal e virou prefeito. Tudo é uma questão de conjuntura. Mas são conjunturas diferentes. Eu respeito as opiniões, eu tô só dando a minha. Eu acredito que o Zé Carlos continua sendo favorito do PT. Vamos lá mudar aqui para Gil Cotrim. Gil Cotrim, na eleição passada, foi prioridade do PDT. Herdou algumas bases do próprio Everton, que foi candidato ao Senado, e conseguiu aí ser agraciado com a coligação que teve nada mais, nada menos do que quase 200 mil votos do Espoca Urna, Josemar de Maranhãozinho. Aí teve o Júnior Lourenço, o próprio Marreca Filho. A situação do Gil é muito complicada. Eu não acredito que ele retorne. Principalmente pelo fato também de não ter cumprido com algumas bases eleitorais. Ele já tem dificuldade disso, tem um grande histórico de não ser cumpridor. O Gil hoje está num partido que, se continuar o sistema vigente, eu já tinha dito, ele não chega nem na sombra do Kleber Verde. E se ele não abrir o olho e o Kleber Verde continuar lá em cima da hora, diante das coisas que ocorreram, é capaz dele nem voto, não ficar nem no palanque do Everton. Se o Kleber ficar na condução do partido. Só complementando, o Gil, eu acho que ele está mais hoje para ser bucha do que para ser deputado. Anota o que eu tô te dizendo. A situação dele. Gil Bucha. Eu tô falando com base aqui em dados. Gil Bucha. A situação dele hoje, ela é muito crítica. É que ajuda os outros. Ela é uma escada de dar sustentação para outro se eleger. E outro. Porque Bucha para mim é outra 2022, coisa. Não cabe ressaltar. O pai dele vai se aposentar.
E aí a coisa piora mais ainda. E pra fechar... Bucha pra mim é que não presta. É bucha. Não, É bucha, em não eleição presta. bucha presta bastante. Ah, é? Pra ajudar os outros. É o corpo. O partido tem a cabeça e tem que ter o corpo. Ah, gente, eu não sabia, tá aí. Não, No caso, o bucha não é o corpo, o bucha é o rabo. Aí que entra os anais. É o que leva os anais. Muito bem. difícil a situação do Gil Cutri. Vamos lá, pra última vaga. Gilelemi, claro, Gilelemi. Gilelemi, volta ou não volta? Oh, gente. Votação de quase 50 mil votos. Foi o único dos 18 que não foi. Que, por exemplo, se tu fizer uma análise dos 18 eleitos, se fosse o sistema do distritão, o único que não teria entrado era ele. Foi o único que foi agraciado pelo sistema proporcional. Porque no caso aí seria, se fosse o distritão, o Simplício é que teria sido deputado. Melhor amigo de Minardi. A situação do Gilelemi é uma das mais difíceis, a dele e do JP. Olha, sabe por que eu tenho... Todos os dois serão bucha. Sabe por que eu acho que o Gilelemi não volta? Porque a Mical Bloquete, eu acho que ela vai levar os votos. A Mical Damasceno aí vai ser muito forte na... Mical o quê, mãe? Bloquete. Eu não sei nem o que é isso. Que loucura. Eu não lembro do vídeo, não. Bom, finalzinho. Mical Damasceno é forte. Quem é Zé Carlos da Caixa? Diz que até agora é bucha também. Nos anais. Não, mas Mical Damasceno tá muito forte. Se for no distritão, se for o distritão, vem muita gente forte, viu, também. Claro. Vai ter muito. Na segunda a gente comenta os novos... O que a gente aposta que vai ganhar, como por exemplo, Felipe Camarão, Lula, essa turma toda. Os novos. Rosana, Edinho. Paulinha. Pronto, Marcelo Minardi. Não me meto nisso, não. Deus me livre. Forte abraço a todos. Amanhã não teremos programa. Amanhã é sexta-feira santa. Isso, vamos comer peixe. Jejum. Jejum. Não pode comer carne amanhã, viu, Cass? Eu não como carne. Ah, então amanhã tá é dia de mortificação. Tá bom. Na segunda eu vou mostrar aqui em dados, inclusive se permitir até a prova. Você não deveria pedir desculpa no programa de sexta-feira passada e eu já fiz na matéria mostrando o porquê. Muito bem, vamos analisar. Quero finalizar aqui dando um abraço pro meu amigo jornalista Juan Balzac. Bom, KS, quer mandar alô pra alguém? Quero mandar um alô para todas as famílias maranhenses, tá? Que fiquem em casa, que contribuam aí pra gente avançar essa questão da pandemia e um final de semana lindo para vocês, tá? Forte abraço a todos. Amanhã fique em casa, sábado também, domingo também. Exatamente. E se liguem segunda-feira ao vivo ao meio-dia aqui no Questão de Ordem. Lembrando que, novidade. Na próxima segunda teremos uma live do deputado Josimar de Maranhãozinho às 7 horas da noite. Vai ter novidade nessa live, tá bom? Que máximo, arrasou. Beijo, Josimar. Betinha também. Tchau, gente, beijo. Chegamos ao final de mais um programa Questão de Ordem. Obrigado e até a nossa próxima edição. O programa que você acabou de ouvir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Retomamos a partir de agora a nossa programação normal. TVN informa a hora certa. 13h01. Informou TVN. Turbine a sua conexão com Giga Velocidade TVN. Ligue 3199-7272. Atenção, municípios de São Bento, São João Batista, Olinda Nova do Maranhão, Cajapió, São Vicente Ferre, Bacurituba, Palmeirândia, Perimirim, Bequimão e Alcântara. Agora é com vocês. Sorteio de contemplados do Minha Casa Melhor neste sábado, 3 de abril. São R$600 no cartão Minha Casa Melhor para compra de móveis, eletrodomésticos e até gás de cozinha nas lojas credenciadas. Se você recebe o Bolsa Família, já está concorrendo. Não precisa fazer inscrição. Acompanhe o sorteio